Ontem a gente mostrou aqui no Bom Dia Bahia a imagem de uma mulher, possivelmente uma diarista, que estava se arriscando para limpar por fora a janela de um apartamento de luxo no Horto Florestal. Ela estava sem qualquer equipamento de segurança. Sobre esse assunto, a gente já vai conversar agora com Lorena Dias, que está com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Rosângela Lacerda, e vai trazer mais detalhes. Bom dia, Lorena. O que você pode trazer de informações para a gente, já para a gente poder alertar as pessoas que estão em casa também? Exatamente, Lícia. Inicialmente a gente vai falar um pouquinho sobre esse caso e também um pouquinho sobre o trabalho que é realizado pelo MPT de modo geral. Como você disse, quem está aqui ao meu lado é Rosângela Lacerda, que é procuradora aqui do Ministério Público do Trabalho. E para começar, procuradora, a gente acabou de ver a imagem, a gente divulgou essa imagem ontem. Dá até uma aflição de imaginar o que é que poderia ter acontecido com aquela mulher. A gente consegue ver que tem um homem segurando a perna dela, mas essa seria a única medida de segurança, entre aspas, que ela tem ali naquela situação. Vocês já tiveram acesso a essas imagens? De que forma o MPT vai atuar nesse caso? Bom dia. Bom dia, Lícia. Bom dia, Lorena. Bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras. Bom, o Ministério Público, uma vez verificando essas imagens, a gente vai fazer uma investigação prévia para saber, por exemplo, qual é o prédio em que isso aconteceu, como foram essas circunstâncias, e a gente vai, sim, abrir um inquérito civil, fazer uma investigação desses fatos, porque os fatos realmente são muito graves e a gente precisa ter todo o cuidado com relação ao cumprimento dessas normas de segurança e saúde, do trabalho. Existe uma lei, procuradora, inclusive, que ela proíbe a limpeza de fachadas por trabalhadores, assim como a gente está vendo no caso, aparentemente, uma diarista. Nesse caso, quem deveria estar cumprindo essa lei? Seria, por exemplo, o dono, o morador daquele apartamento ou responsável pelo prédio, que a gente já sabe, que fica ali, é um prédio de luxo, ali na região do Horto Florestal. Quem é que responde por uma situação como essa? Olha, primeiramente, quem vai responder no caso é o empregador, exatamente porque é dele a obrigação de fiscalizar o cumprimento dessas normas. E não há como a gente dizer, mas ele não sabia disso, porque independentemente dele saber ou não, ele precisa fiscalizar o cumprimento dessas normas de segurança. Em um segundo momento, se for verificada alguma responsabilidade ou alguma intervenção, a gente pode convocar o condomínio, mas isso em um segundo momento, após as investigações. E nesse caso, procuradora, com relação a essas limpezas de fachada, muitas vezes as pessoas acham que é tranquilo, que dá para fazer, quem já tem o hábito de fazer. Qual é a orientação do MPT? De que forma, inclusive, vocês fiscalizam e fazem esse trabalho para evitar o risco, porque é um risco muito grande para o trabalhador? Perfeito. O que nós orientamos é que essas limpezas elas sempre sejam feitas por empresas especializadas. Empresas que tenham cintos de segurança, por exemplo, empresas que trabalhem com cordas, empresas que trabalhem com andaimes, empresas que trabalhem com redes de proteção. Então, existem vários equipamentos de proteção coletiva e de proteção individual que precisam ser usados por esses trabalhadores, porque nós estamos falando da vida e da integridade física deles. Então, a investigação, ela acontece à medida em que esses fatos vão sendo conhecidos pelo Ministério Público e a gente vai realmente fazendo a responsabilização cabível. Para a gente finalizar, a depender do que vocês analisem, percebam nessa investigação, o que é que pode acontecer com essa mulher que a gente observa na imagem, Ela pode receber ou tanto alguma punição ou alguma indenização pelo que ela passou? Olha, punição para o trabalhador, não, Haveria, no caso, após as investigações, é claro, uma punição para o empregador, ou seja, nós chamaríamos esse empregador para a celebração de um TAC, ou, se não fosse possível, ingressaríamos com uma ação civil pública. No caso dessa empregada, ela pode futuramente e eventualmente ingressar com uma reclamação trabalhista pedindo exatamente alguma indenização por conta desse risco ao qual ela foi submetida. Ok, muito obrigada pelas informações. Acredito que as principais dúvidas foram sanadas, mas principalmente a gente entender e passar essa mensagem de que, mesmo que o morador ele não tenha visto, não tenha presenciado aquela cena, a procuradora destacou aqui que ele é responsável por fiscalizar, então ele vai ter esse envolvimento aí, vai ser investigado também, e reforçar aos trabalhadores de não, de forma alguma, a gente se colocar nesse risco, porque é um risco muito
muito grande, não vale a pena você arriscar a sua vida para executar bem, né, da melhor forma possível, deixar a janela limpa, não vale a pena. É com você aí do estúdio, Lícia. Ok, Lorena, muito obrigada pelas informações. Eu acho que ficou bem esclarecido, mas é importante, né? A gente sempre fazer esse alerta. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho, ele tem um canal também que pode ser feitas denúncias, né? Então, se você viu alguma situação como essa, se você é trabalhador, se você está correndo esse risco, pode sim fazer sua denúncia também no Ministério Público do Trabalho, para que eles possam investigar toda essa situação. O caso dessa mulher, meu Deus, olha só o risco que essa mulher está correndo. Chama muita atenção essa imagem, chama tanta atenção que um morador que estava de um outro lado, ele viu a situação, ficou assustado, né? E começou então a filmar, porque ele viu que o risco era grande. A gente percebe aí nitidamente um risco muito grande, essa trabalhadora, uma pessoa segurando apenas na perna dela, para tentar proteger, né? Tentar livrar ali de uma queda, que a gente sabe que muitas vezes isso não é o suficiente. Às vezes a pessoa está com o material de segurança todo ok e ainda assim acaba sofrendo um acidente, ainda assim acaba se machucando. Então, é importante manter sempre a atenção, não arrisque sua vida, viu? Não arrisque sua vida, que ela vai...